Boa noite, meus garotos. Boa noite, povão. Vamos falar de política? Para falar de política brasileira, a gente vai ter que voltar lá antes da Segunda Guerra Mundial. Lá quando Adolf Hitler começou a sair do seu país, foi para a Alemanha, né? E começou a criar suas palavras, suas ideologias e sua forma de argumentar diante de um povo que queria algo diferente. Hitler, ele fez, eu acho que foi ele o primeiro criador das Olimpíadas. Só que os anéis das Olimpíadas tinham um significado muito importante para ele. Isso, gente, vamos mudar de lá para cá e vamos chegar em 1979. Em 1979 aparece um cara sindicalista como Adolf Hitler, atraindo multidões e atraindo trabalhadores famintos de coisas melhores, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cara se projetou tomando cachaça em cima de uma carroceria de um caminhão velho, fazendo da porta da fábrica o seu canteiro de bagunça, o seu canteiro de vadiação. Aí, quando começou a aparecer aquilo ali, a gente estava numa... Entre aspas, todo mundo disse que era uma ditadura, porque na minha opinião não era ditadura. Eu tenho 64 anos, nasci em 1962, e até em toda a ditadura de 62 até 86, eu nunca fui parado, eu nunca fui preso, eu nunca fui amordaçado, eu nunca fui sacrificado, eu nunca fui repreendido pela polícia do exército. Então, você sabia que o país tinha segurança. Aí apareceu aqueles loucos varridos como Chico Buarque, como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como tantos outros, para criar esse maldito PT, Partido dos Trabalhadores. A mesma forma, a mesma ideologia, a mesma forma de pensar de Adolf Hitler. E foi se aglomerando pessoas pobres, achando que tudo aquilo que Lula estava oferecendo era a solução para o país. Vamos dar um salto até 2002, porque senão o vídeo fica muito longo. Em 2002, Lula pela primeira vez chega ao poder, não por glória dele, por 8 anos de FHC, e não tinha outro candidato. Os candidatos que tinha eram candidatos idiotas e talvez não dava conta de fazer aquilo que tinha que fazer, né? Se eu não me engano, era Aécio Neves, não sei mais quem, Ciro Gomes falando pra bunda toda hora. Em vez de ajudar a população, ele fazia o contrário, ele deturbava toda a sociedade brasileira. FHC passava a faixa para Lula como era o sonho de todos, inclusive do próprio FHC, porque ele também era esquerdista. Ele também é esquerdista porque aquele infeliz ainda não morreu. Aí, em 2002, o país recebeu promessas de todo jeito e o trabalhador foi induzido e dominado de todas as formas. Carro em 60 prestações, sabendo que quando ia terminar de pagar, aquilo ali já estava uma sucata. Casa populares, dizendo que Lula estava dando casas populares para todo mundo, mas o idiota do pobre, o burro do pobre, continuava pagando suas prestações da casa própria. Então, ele passou pelo primeiro governo com mentiras, com fantasia, com chantagem, com safadeza e muita ladroagem. Quando ele chegou no poder em 2002, ele já sabia exatamente o que ele tinha que fazer para deslubriar e roubar o povo brasileiro. Lula, na minha concepção de pensar, ele foi o maior cupim que houve nessa nação.
Então, 2002, a próxima eleição ele ganhou, né? Aí ele passou da segunda eleição para a terceira, ele passou o bastão para dona Dilma, que também era uma larápia, e foi o erro do militar, o erro de todos os militares e do GOI em São Paulo, do DECOI, foi não executar essas pessoas enquanto estavam presas ali na Estação da Luz. Deveriam ter executado todas, matado todas, que hoje, em pleno 2026, quem governa esse país e que domina esse país e que acaba com esse país em todos os sentidos, saúde, escola, dinheiro, salário, tudo, foi aqueles que teve presos no regime militar. Zé Dirceu, Lula, Dilma, José Serra, e por aí vai, toda aquela banda, aquela corja de vagabundos, maconheiros dos infernos, hoje é que comanda esse país. Para mim falar isso para vocês, olha bem aqui, ó, careca, né? Branco, 64 anos esperando ter uma vitória em minha vida, em termos financeiros, e lutando desde os meus 7 anos, capinei arroz, plantei arroz, fiz de tudo em minha vida. E hoje o que eu tenho é tão pouco que quando você olha para trás, o que esse país me deu? Nada. Sabe por que esse país nunca me deu nada? Porque eu só pensei em trabalho, a mão, a outra. Só pensei em trabalho, só pensei em ser honesto, eu não pensei em roubar ninguém, eu não pensei em vender droga, eu não pensei em fazer nada de errado. E foi onde eu termino a minha vida com 64 anos, não sei quantos anos vou ter mais pela frente, mas se eu tivesse 10 anos ainda pela frente, se eu tivesse, Deus me der mais 10 anos, 20 anos pela frente, eu gostaria de ver toda essa turma do PT, de todo esse povo, sendo executado em praça pública. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o Babão lá, o velho Babão, todos eles, Dilma, diabo a quatro. O Lula já foi pro saco, a gente tá sendo tapeado e feito de trouxa mais uma vez. Então eu vou ficar por aqui, porque já tem quase 8 minutos, mas isso é um resumo da política brasileira. Com todo respeito a Deus, a desgraça que esse país está hoje foi porque uma parte desse país, eu não vou citar, venera esse maldito que foi Luiz Inácio Lula da Silva. A merda que o país não deu conta de jogar no bueiro.